Bem-vindo a bordo, o meu nome é Siegfried e eu sou o Frater Superior da Ordem da Rosa Celeste. Este é um episódio em que nós vamos falar sobretudo sobre 7 regras. Eu vou chamar de 7 regras básicas porque eu vejo os erros a ser cometidos, as perguntas a ser feitas aqui no canal. Então, 7 regras básicas para fazer com que a magia funcione. São 7 coisas importantes. A primeira delas é não alterar o ritual. Isto é o seguinte, meus senhores. Se tu achas que o ritual não está bem feito ou tem pequenas modificações que devias fazer, ao fazeres isso, estás a mudar primeiro tudo a estrutura do ritual. Muitas vezes o que acontece é que nós não sabemos porque é que as coisas estão lá colocadas. E quando nós tentamos mudá-las, faz com que não funcione. Exemplo simples. A pessoa perguntou se hidromel e brandy mel. Brandy mel. Se é a mesma coisa. Brandy mel é um licor, se não me falha a memória. Por acaso é um licor muito bom. Mas hidromel é uma bebida fermentada a partir do mel. E são coisas completamente diferentes. É importante termos uma ideia e uma noção que não se pode alterar os rituais. Isto não é uma crítica a ninguém. Tomem atenção, não é uma crítica a ninguém. Mas os rituais funcionam como um programa de computador, de certa forma, em que cada peça está lá por um motivo. E quando se muda essa estrutura, achando que se sabe, muitas vezes achamos que sabemos, quando na realidade não sabemos. Apenas acreditamos porque ou temos informações erradas, ou vimos em algum blog, ou vimos em algum site que a informação foi repassada centenas de vezes e as fontes originais já não estão corretas. Por exemplo, a simples tabela planetária. Por aqui a tabela. Tabela planetária das horas. Nós vemos pessoas, inclusive em livros, a recomendar utilizar a tabela. Simples, faz isto, às 8 horas faz o ritual, às 9 faz aquela hora. Isto não é nada real, isto é invenção pura, porque a pessoa simplesmente viu da internet e copiou, nem sequer leu as origens, nem sequer leu como é que se estudava, como é que se calcula as horas planetárias. Toda essa informação é necessária ser importante. Então, quando estiverem a fazer um ritual aqui no canal, não alterem. Se o ritual precisa de 2 ingredientes, usa os 2 ingredientes. Se não consegues obter os 2 ingredientes, não faças. O mesmo acontece com a eletricidade. Se nós queremos mexer em eletricidade, nós devemos ter luvas de borracha e provavelmente botas de borracha, isolantes ou dioelétricas. Porquê? Porque a eletricidade é perigosa se não tivermos as botas, se não tivermos as luvas. O mesmo acontece com a magia. Se não tivermos os ingredientes certos, não fazemos o ritual. Porque ao fazermos o ritual sem utilizar os ingredientes certos, pode acontecer aqui inverter a situação para nós. Criamos um ritual de dinheiro e pode virar um ritual para perder dinheiro. Portanto, utilizar sempre os rituais certos, os ingredientes certos. Essa é a primeira coisa. Segunda, não falar do ritual. Isto é importante. Não falem do ritual antes de obter o resultado. Não falem do ritual antes de ele estar completo na estrutura, tanto feito como já com resultado. Muitas vezes vemos pessoas cheias de dúvidas e que essas dúvidas fazem com que o ritual se prejudique. Muitas vezes o ritual está encaminhado no caminho certo e a pessoa começa a ficar com dúvidas que fez algo errado e começa a criar uma estrutura de medo nela própria. Assim, quando nós criamos uma estrutura de medo, uma coisa é a crença. Eu acredito que funcione. Isto é um passo importante porque nós, no início, quando estamos a praticar magia, nós precisamos de acreditar que ela funcione, porque senão não é esta crença de acreditar que vai funcionar, é o medo. O medo de não funcionar é que vai prejudicar tudo. Não é realmente a crença de fazer as coisas acontecer que vai realizar grande potencial dele, mas sim o medo de não acontecer. Portanto, quando vocês façam um ritual, se acharem que o ritual não está bem feito, esperem 21 dias e repitam o ritual. Ou esperem o tempo necessário para que seja possível repeti-lo durante o próximo dia, por exemplo. Digamos que o ritual só pode ser feito uma vez por mês, como o Pacto Branco. Ninguém é perfeito, ninguém acerta à primeira. É preciso sempre tentativa e erro. Essa é a forma de conseguir alcançar alguma coisa. Terceiro ponto. Meditação.
Meditação é importante. Antes de começar o ritual, é importante nós meditarmos. Faz com que nós abandonemos um pouco o mundo material e entremos no mundo espiritual. Portanto, a meditação é essencial. Nós vamos falar isso num próximo episódio. Vamos falar sobre como a meditação é uma das coisas importantes e vai ser um dos pontos para fazer com que a magia funcione ou como fazer com que o ritual tenha mais poder. A meditação, ela também fazia parte de cursos espíritos olímpicos, onde eu recomendava especificamente que fizessem meditação. Quarto ponto, estado vibracional. O que é isto, estado vibracional? De maneira simples, coloquem-se dentro daquilo que vocês querem realizar. Exemplo mais simples ainda. Se eu quero conquistar uma rapariga, então provavelmente, se eu pensar nas características de Dom Juan, ou Dom Juan, se eu pensar nas características de um sedutor, antes de fazer o ritual do amor, eu terei mais sucesso. Entra-nos em estado vibracional correto. Cuidado se vocês estão a fazer o ritual de amor com aquilo que vocês trazem para o ritual. Isso é importante. Quinto ponto. E já estamos aqui a ficar sem espaço. Saber o que quer. Tipo, se vocês não sabem o que é que querem obter do ritual, se não sabem exatamente o que é que querem obter do ritual, qualquer coisa que consigam é boa. Ou seja, não há realmente foco naquilo que desejam. Então, o quinto passo é saber o que realmente desejam. Este é o quinto passo. E isto é interessante porque eu às vezes utilizo este quinto passo de uma forma muito geral, que é para simplesmente ver o que é que uma entidade em si pode me conseguir alcançar para mim, sem eu nunca ter trabalhado com ela, principalmente quando existem entidades que são muito antigas e que os registros delas são muito reduzidos. E então torna-se difícil saber o que é que se consegue obter com ela. Então eu utilizo esta muito geral, mas isto sou eu. Então eu aconselho realmente a fazer todos os rituais aqui do canal já foram colocados em prática, ou por mim ou por outras pessoas, várias vezes com resultados. E eles só são colocados aqui quando é possível produzir um resultado. Portanto, vocês não precisam de ter dúvidas sobre este ritual, simplesmente precisam de segui-lo à risca e fazer estes pequenos pormenores. Meditação, estado vibracional, isto são regras básicas que qualquer pessoa sabe. E eu evitava colocá-los aqui porque é uma questão muito básica da magia. Mas estou agora a fazer este remake para que vocês consigam novamente ter resultados satisfatórios. Sexto ponto. Pedir algo realista. Isto é importante, meus senhores. Mesmo muito importante para ti. Se queres ser presidente de uma empresa, tens que fazer o caminho até lá. Se tu estás aqui no resto-chão, se estás a tentar chegar à presença da empresa de um golpe só, o que vai acontecer é que provavelmente vais ser despedido. De maneira simples. É importante pedir as coisas de forma realistas. Eu já expliquei num vídeo anterior, que não faço ideia onde é que ele esteja neste momento, chamada Magia com Estratégia, que é sobretudo isso. Fazer as coisas por estratégia para conseguirmos alcançar aquilo que nós desejamos. Então, sexto ponto é pedir as coisas com realismo. E se vocês virem os rituais que eu dou-vos aqui, todos os rituais que eu falo, eles têm uma... Eu explico sempre como é que é possível aumentar as probabilidades do ritual funcionar, como é que o ritual, se for colocado em prática com aquelas condições, os resultados vão ter melhores. E isto é muito importante porque muitas vezes o que acontece, as informações estão lá todas para ser colocadas, mas o que acontece é que a pessoa não segue o ritual na totalidade, segue apenas o ritual era assim, e a pessoa segue apenas isto. E esta parte acha que não é importante, porque ou ela acha que sabe, ou acha que não é realmente aquilo que quer, e só segue esta situação. E depois diz que o ritual não funcionou. Normal. O ritual é isto tudo. Só porque esta parte é que é a única exclusivamente que tem um ritual de magia, não quer dizer que esta parte não tenha de ser colocada em prática. Sétimo ponto. E estou mesmo sem espaço. Começar logo no início a fazer magia. Isto é importante. Não é deixar as coisas para o fim, quando as coisas já estão completamente ruinosas. Se vocês têm um negócio, por exemplo, ou se tens um negócio, o meu conselho é que comeces logo a fazer magia. Abres o negócio no primeiro dia em que abres. Fazes logo magia de marketing para que ela funcione bem. Lembrem-se, entidades para o marketing, tínhamos Zegan. Eu já vos falei disso, vocês podem utilizá-lo. Temos aqui o ritual do Deus do marketing, de Mecanos, Deus do século XXI,
ligado à comunicação, ligado ao dinheiro, ligado ao infoprodutos, tudo isso coloquem em prática. Magia é começada logo no início. Caminho logo. Não é quando as coisas já estão perdidas que vamos fazer magia. É logo no início. A magia é como as vossas mãos, meus senhores. Serve para tudo. A magia é para tornar o caminho mais suave na viagem, para tu conseguires alcançar as coisas. Mas é como as tuas mãos. Outro instrumento de trabalho, exatamente igual. Não é algo sobrenatural. É algo simplesmente que ainda não é compreendido por a maioria das pessoas. Então, minha sugestão, começa logo no início a praticar para conseguir resultados melhores a longo prazo. E terminamos o nosso episódio por hoje. Visita a nossa loja, escolhe o curso de magia que for ideal para ti. Por exemplo, se estás a abrir um negócio neste momento, o Guia para Enriquecer é ideal, porque ele vai te ajudar a alcançar aquilo que tu desejas. Ele está estruturado também em passinhos, fáceis de ser alcançados, e que colocados consegues construir um negócio em que te vai dar a tua independência financeira e te vai dar a tua segurança. Ao estás a adquirir um curso, também estás a patrocinar este canal, permitindo assim nós continuar a criar bom conteúdo de qualidade e de forma gratuita. Foi um prazer falar contigo e vemos no próximo episódio. Um abraço forte.